Olá, bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos ao estudo desta manhã. Eu sou o Wagner, eu participo das atividades do Lar Espírita Irmão André e estou aqui hoje a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o tema que é União Fraternal. Esse tema é do livro Fonte Viva, está na lição 49 e vamos ver o que Emmanuel nos traz para nós sobre esse tema no dia de hoje. Os recadinhos da casa já foram colocados aí, eu creio que todos estão com a sua água para que possa ser fluidificada no decorrer do estudo, enquanto estamos aqui concentrados em buscar entendimento. Os amigos espirituais vêm ao nosso encontro, nosso anjo da guarda, relata para eles as nossas dificuldades, as nossas lutas, o processo de aprendizado que aqui estamos desenvolvendo, e eles, como médico, nos auxilia com aquilo que Deus permite para que possamos ter uma condição mais confortável, um recurso que nos permite caminhar por esta vida de evolução. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo esse encontro pela manhã. Que possamos nós nos unindo neste momento e elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo a manhã, bela, tranquila e radiosa. Que sejamos capazes de agradecer o alimento que vem à nossa mesa, que possamos agradecer ao Cristo pelos ensinamentos que nos deixou e que nos permite a caminhada evolutiva com mais facilidade, visto que sempre que temos um instrutor que nos guia naquilo em que para nós é novo, nos facilita a vida, e que junto dele os benfeitores amigos, os bons espíritos que venham junto a nós, nos amparar através da intuição, através do passe amigo e da água fluidificada, que sejamos bem-vindos e acolhidos pelos irmãos espirituais da casa, da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que no trabalho de auxílio à humanidade física encarnada, nos promove, nos auxilia neste encontro, nesta manhã, de busca pela instrução, pela harmonia íntima e pela evolução da nossa condição espiritual. E possamos agradecer o nosso anjo da guarda que, bem provável durante a noite, enquanto estávamos com o corpo físico adormecido, nós, os espíritos, nos lançando no espaço, conversamos com eles, aonde eles buscam nos auxiliar através de bons conselhos. De manhã, quando acordamos, não lembramos dessa conversa, mas temos a intuição daquilo que precisamos fazer. E ao estarmos aqui reunidos neste momento, para eles é uma grande alegria, porque cada instrução que damos conta de acolher em nossa mente física é um material didático adequado para a inspiração deles na nossa condução de aprimoramento. Que possamos aproveitar a oportunidade reunido nesse feixe de força
e emitir luz de paz e alegria em direção àqueles que sentem-se desconfortável no curso da vida. Que assim seja. Agradeçamos a Deus. O nosso estudo, então, é sobre o livro Fonte Viva, União Fraterna. Vamos verificar o que Emmanuel nos traz sobre isso. Ele nos oferece uma passagem de Paulo, na qual vamos fazer uma breve leitura também, para que nós possamos compreender essas lições. Então, Emmanuel pega essa passagem de Paulo lá em Efésios e traz para a gente assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Para que nós possamos compreender a lição que Emmanuel nos traz, nós precisamos ter uma compreensão do que Paulo está dizendo nessa frase. E aí fiz uma anotação para que facilite para nós. Paulo diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E fica bastante difícil compreender só essa frase. E essa frase ela está escrita conforme a tradução da Bíblia Almeida revisada e corrigida. E para buscar entender essa frase, eu fui atrás de uma outra tradução, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, em que lá está escrito assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. E aí, para facilitar um pouquinho mais, eu modifiquei um pouquinho a forma de apresentar a frase. Pegando a primeira frase em que Paulo escreve e é traduzido pela Almeida revisada e corrigida, a Bíblia, eu trouxe assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se modificarmos um pouquinho a leitura, ela fica um pouco mais compreensível para nós. Se lermos assim: procurando guardar pelo vínculo da paz, procurando guardar pela capacidade de estarmos vinculados, unidos à paz, saibamos guardar essa unidade do Espírito. E essa unidade do Espírito é o ensinamento do Cristo. Então, à medida em que nós procuramos guardar por essa união que fazemos aqui no mundo físico do entendimento e da boa compreensão, guardar esses ensinamentos que o Cristo nos oferece, que é esta unidade do Espírito. E se buscarmos também a outra frase e dividi-la, façam tudo para conservar, por meio da paz, que nos une, que une vocês, a união que o Espírito dá. E aí também podemos fazer uma leitura um pouco diferente. Façamos tudo para conservar a união entre nós, que o Espírito nos dá, sejamos capazes de, por meio dessa paz,
conservar-nos. Então, vamos verificar que, se façamos tudo para conservar a união que o Espírito dá, se façamos tudo para conservarmos os ensinamentos que o Cristo nos oferece, então, por meio dessa paz que nos une, nós sejamos capazes de, por meio dessa paz que possa nos unir, conservar a união que o Espírito dá, conservar o ensinamento que o Espírito dá, ou, pelo ensinamento que o Espírito nos oferece, sejamos capazes de nos tornar e nos conservarmos unidos. E o estudo ele tem uma necessidade de meditarmos sobre esse assunto, porque sem essa observação sobre a vida e sobre os ensinamentos que a doutrina e que o Cristo nos oferece, sem essa análise, sem essa meditação, sem tentar modelar a posição da frase para que ela fique mais compreensível, muitas vezes fazemos a leitura de um texto e ele não tem um sentido para nós. Então, utilizando as duas traduções e analisando a frase, podemos dali tirar um certo entendimento daquilo que Paulo quer dizer e que Emmanuel vai nos observar um pouco mais à frente. Então, que sejamos capazes de conservarmos a união que o Espírito nos dá, que sejamos capazes de conservar a união que o Cristo nos oferece através dos seus ensinamentos, por meio da paz que esses ensinamentos podem nos trazer, de modo que sejamos pacíficos e amorosos um para com os outros, procurando guardar pelo vínculo da paz, procurando guardar os ensinamentos por esta união de amizade, que sejamos capazes de vivermos com tranquilidade e sabendo que essa tranquilidade ela provém necessariamente do esclarecimento de todos nós. Primeiro um, depois o outro, mas de modo que um procure auxiliar o outro a nos tornarmos individualidades, porém unidas no mesmo sentimento, na mesma disposição de auxiliar e fazer o bem. E aí eu trouxe uma observação em que Allan Kardec nos oferece no Livro dos Espíritos, em relação aos estudos, em relação à palavra. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, ele diz o seguinte: a alma. Ele dá uma definição da alma ali, mas o que ele nos chama a atenção para este momento é que ele diz que a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma palavra, uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. E aí vamos verificar que a união fraternal, ela depende dessa compreensão dos termos, das palavras, porque muitas vezes nós deixamos de ter essa união porque há divergência de opinião devido à forma que nós utilizamos as palavras para compreender uma ideia.
Então, Allan Kardec nos observa que se tivéssemos uma palavra para cada coisa, não teríamos problema. Mas como temos uma palavra para muitas coisas, é necessário que quando vamos estudar, quando vamos conversar, precisamos dar definição da palavra para que ela se coloque dentro do contexto em que nós estamos conversando. E aí Emmanuel vem nos discorrer sobre isso, mas Paulo nos observa um pouco mais, dizendo que essa mesma passagem do capítulo 4, aonde dentro da Bíblia, quem a traduz, escreve dizendo que a Igreja é o corpo de Cristo, mostrando que a Igreja aqui nessa imagem seríamos nós, unidos fraternalmente, e nos tornaríamos o corpo do Cristo, ou a estrutura da parte de baixo em que a cabeça administra e gerencia. Os ensinamentos do Cristo, as suas lições, seria a cabeça que nos guia e nos orienta, como a nossa cabeça física é que dá coordenação ao nosso corpo físico. E Paulo continua dizendo que, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. São os ensinamentos do Cristo, bem acolhido por nós, na posição de corpo do Cristo, é que deixa todas as coisas bem ajustadas quando nós nos compreendemos. E todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce, se desenvolve por meio do amor, evolui, se torna melhor, mais forte, por meio desta união equilibrada que, através dos ensinamentos do Cristo, possamos desenvolver na nossa comunidade, onde vivemos, a começar pelo nosso lar, que possamos nos compreendermos, senão que saibamos nós compreender aqueles que estão do nosso lado. E entrando na lição de Emmanuel, ele nos diz assim: à frente dos teus olhos, à frente dos nossos olhos, 1000 caminhos se descerram, 1000 caminhos se abrem diante dos nossos olhos, 1000 formas de ir. Cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante, cada vez que estamos aqui e olhamos lá na frente, 1000 caminhos, 1000 possibilidades nos surgem. São milhões de sendas, e quando a gente vai olhando, quanto mais distante olhamos, são milhões de sendas, são milhões de caminhos outros que marginam a tua. São milhões de outros caminhos que estão junto do nosso caminho. Não ouvides a estrada, não esqueça a estrada que te é própria, pois cada um de nós tem que seguir uma estrada própria, construída com o nosso esforço, com a nossa disposição e com a nossa inteligência. E avança destemeroso, sem medo, caminha com segurança. Ele continua dizendo que estimarias, talvez,
que todas as rotas se subordinassem à tua, seguisse o mesmo caminho que eu estou seguindo, fizesse a mesma trajetória, utilizasse da minha experiência e seguisse os meus passos. E reportas-te à união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. É como desejar que a minha experiência, o meu conhecimento, a largura do meu passe fosse também feito por aqueles que estão à minha volta. E muitas vezes não é possível, porque aquele que está do meu lado tem a perna um pouco mais curta, então ele não seria capaz de caminhar na mesma velocidade do que eu. Une-te aos outros, estejamos unidos aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti, sem impor que o outro se prenda a mim, que eu seja capaz de auxiliá-lo, sem trazê-lo forçado ao meu encontro. E, para nos exemplificar sobre essa questão de não exigir que o outro gravite no modo como eu ando, e que eu seja capaz de unir ao outro sem exigir que ele me une, num estudo que fizemos no dia de ontem, na Fraternidade Espírita Mundo Luz, nesse estudo nós tivemos esse quadro em que Joana de Cusa falava com Jesus assim: não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estaria reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? E aí nós vamos compreender que a imposição ela não deve ser colocada. Da mesma forma que não me impuseram um caminhar novo, esse caminhar foi construído com a minha escolha e a minha disposição. Pensemos, a doutrina espírita ainda é um quadro de pouca compreensão, mas os que se achegaram à doutrina espírita, os que se aproximaram dos ensinamentos dos espíritos, mesmo que digam, eu vim porque o meu calo estava doendo, eu vim porque sentia tal circunstância, ainda assim chegamos aqui pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio passo. Ninguém nos impôs tal circunstância. E assim devemos que cada um daqueles que estejam à nossa volta faça esse caminho pelo seu livre passo. Não importa se ele chega porque algo está doendo. O importante é que ele utilize os seus próprios passos para ir a algum local. E Joana de Cusa, quando pergunta a Jesus se não seria interessante, se não seria acertado, julgando, impor ao esposo os princípios que o Cristo oferecia, o Cristo, chama a atenção dela dizendo que Deus, ele não impõe a transformação dos seus filhos. Ele não impõe a transformações das paixões, ele não impõe a mudança das paixões, mas ele transforma essas paixões em comportamento de amor e de sabedoria. E Emmanuel continua nos observando que procura o que seja útil e belo no outro, o que seja santo e sublime no outro, e segue adiante.
sem se preocupar com a limitação e as deficiências dele. A nascente busca o regato. Então ele mostra para nós que dentro da natureza há uma regra divina e harmoniosa. E ele diz que o regato, depois de alcançar certo tamanho, procura o rio. E o rio se liga ao mar. Que nós não esqueçamos de que a unidade espiritual, essa união espiritual entre nós, é serviço básico da paz. O que carrego comigo no meu dia a dia para que eu possa ter paz e tranquilidade junto daqueles que estão próximo de mim, para que eu seja capaz de abraçá-los e fazer com que essa união fraternal exista. A começar por mim, e tendo o esclarecimento da doutrina dos Espíritos, somado com o esclarecimento do Evangelho do Cristo, seja eu aquele que auxilia a desenvolver e fortalecer essa união fraterna. Emmanuel nos oferece dizendo que observas o irmão que se devota às crianças, observa aquilo que o outro faz, reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes, identifica o cuidado daquele que se fez amigo dos velhos e dos jovens, assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais. Aprecia o serviço daquele que se converteu em doutrinador da extensão do bem. Observa cada um desses, busca entendê-los e verifica em cada um deles, procurando ver o que seja útil e belo e o que seja santo e sublime. Ele continua nos trazendo, dizendo que honra a cada um desses que luta, que trabalha, que desenvolve, que auxilia dentro das possibilidades que eles têm. Então, honra cada um deles com o teu gesto de compreensão, de união fraternal, de auxílio naquilo que possa colaborar para que eles se desenvolvam em vida física e em vida espiritual. Com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, robusta e farta com os seus frutos. Se essa disposição de compreensão não parte de nós, que, conhecendo os ensinamentos do Cristo e também conhecendo os ensinamentos do mundo espiritual, nós que recebemos a informação dizendo que somos espíritos, que renascemos muitas vezes em corpos variados e que nos unimos a diversos espíritos com graus diferentes de amadurecimento e que a doutrina diz que não importa a nossa condição, seja ela encarnados ou na erraticidade no mundo espiritual, estamos sempre entre dois espíritos. Questão 888A do Livro dos Espíritos.
aonde eles nos dizem que há sempre o Espírito que nos orienta e nos auxilia. Essa é a tarefa deles, mas que, por sua vez, nós temos aqueles que menos sabem do que nós e que temos a tarefa de auxiliá-los e orientá-los. Emmanuel nos pede para que não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos, através do nosso ponto de vista, através da forma como nós entendemos a vida. Orientar o outro, levar a ele alguma explicação é justo, é correto e é fraterno. Mas fazer com que o outro enxergue a vida do modo como nós a compreendemos e enxergamos é exigir que o outro caminhe no mesmo caminho que nós estamos trilhando, aonde os nossos passos, já firmes pelo conhecimento, suportem embates maiores do que aquele pequenino que está começando a caminhar, que ainda tem a fragilidade nas pernas. A evolução é escada infinita, dizendo que crescemos a cada dia, a cada reencarnação, ao infinito. Mas se é uma escada infinita, isso significa que há um volume imenso de degraus. Degrau esses que é necessário que cada um de nós trilhe ele dentro da nossa possibilidade. Às vezes, estou a vários degraus à frente do outro, e não é possível que o outro esteja junto de mim se ele se encontra em degraus abaixo de mim. É necessário que ele caminhe, que ele se desenvolva, que ele se esforce por vencer esses degraus aos quais já alcancei. E eu, por minha vez, preciso compreender e ter paciência para com a vagareza, a dificuldade de vencer aqueles degraus que nos separam. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau que se coloca. Cada um, na posição em que se encontra no degrau, olhando para o horizonte, vai verificar, vai ter uma visão conforme a altura do degrau em que ele se encontra. Quanto mais alto, maior a nossa visão. Quanto mais baixo, menor a nossa visão deste horizonte. E se nós nos colocamos numa posição mais elevada, devemos compreender que a criancinha, ela ainda caminha para esse desenvolvimento em que nós já chegamos. E precisamos ajudar a criancinha a caminhar. Assim sendo, se temos a criancinha física que precisa do nosso auxílio, nós que já chegamos à posição de adultos, precisamos lembrar que também há jovialidade espiritual e que precisamos auxiliar a alma jovem a alcançar os degraus mais altos da escada, pois se lá estamos em degraus mais elevados, é que alguém teve a bondade e a fraternidade de nos auxiliar. Voltando novamente à lição de ontem, vamos verificar que Jesus chama a atenção com relação à imposição que Joana de Cusa havia falado com ele há algum tempo, perguntando: Senhor, não devo impor ao meu esposo os conhecimentos da vida espiritual?
Então Jesus diz a ela que a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as, que a bondade divina não nos elimina os nossos hábitos e os nossos vícios. Permite, através das reencarnações diversas, que nós sejamos capazes de transformar essas paixões em ações divinas em favor dos outros. Jesus diz: o Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E é o que nos cabe, não impor ao outro a transformação pelo entendimento do nosso modo de ver a coisa, de ver a vida, mas auxiliar aqueles que estão a compreender as lições divinas e, através do esforço delas próprias, compreendendo através do nosso exemplo, sejam capazes também de se transformarem pelo esclarecimento que recebem através da nossa exemplificação, dos ensinamentos deixados pelos Espíritos e das lições divinas trazidas pelo Cristo. Emmanuel diz que aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre fruto venenoso, a ausência de entendimento, da violência. Sempre que há um desentendimento, há ali uma falta de compreensão, a ausência dessa unidade fraternal. A contenda, a discussão estéril é resultado da imposição. E aí a gente lembra das palavras de Allan Kardec, que diz para nós que a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Então, a divergência que existe entre nós, muitas vezes, é fruto da aplicação particular que cada um dá ao termo daquele assunto em que estamos conversando, discutindo. Allan Kardec nos chama a atenção dizendo que uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria as discussões. E como nós temos palavras que referem-se a muitas coisas, muitas vezes discutimos por falta de compreensão, como o termo manga. Quando falamos de manga, estamos nos referindo ao fruto ou uma roupa. Se tivéssemos uma palavra para cada coisa, seria mais fácil a nossa conversação e a nossa discussão. Então, Allan Kardec nos observa que a união depende desse entendimento e não da divergência de opinião, devido, às vezes, ao modo como nos referimos. E é onde Emmanuel nos diz que a contenda estéril, a discussão, é resultado de imposição e acaba sendo resultado, muitas vezes, da ausência da nossa compreensão daquele termo, do modo como conversamos com aqueles que estão à nossa volta. A união fraternal é o sonho sublime, é o desejo, é a intenção de todos nós, da alma humana. Entretanto,
não se realizará, essa união fraternal ela não acontecerá sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente aonde nos encontramos e exige de nós a busca desse conhecimento para aplicarmos em nós e auxiliar aonde estivermos, que fomos chamados a servir. Como também no estudo de ontem que Jesus fala com Joana de Cusa, que ela foi convidada a estar junto com aquele que se encontrava na figura do seu esposo e que haveria ali uma razão justa, senão Deus não a colocaria naquela posição. E aqui Emmanuel nos observa que nós devemos ter a capacidade de nos respeitarmos uns aos outros, cultivando essa harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir, dentro do lar em que nos encontramos, dentro da vizinhança em que nos achamos. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Somente podemos guardar pelo vínculo da paz a unidade do Espírito, que é o ensinamento do Cristo. Que esse momento de reflexão que possa nos auxiliar no decorrer do dia e possamos meditar sobre essas lições e observar o que a vida nos oferece para que sejamos capazes de aproveitar essas lições e colocar isso em prática. Um sábio chinês chamado Confúcio, ele nos traz a seguinte frase: aquilo que eu ouço, eu esqueço, mas aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas ele termina dizendo que aquilo que eu faço, eu aprendo. E sejamos capazes de achar no nosso dia a dia oportunidade de, ouvindo e vendo as lições do Cristo e dos Espíritos, colocar em prática esses ensinamentos para que eles fixem em nossa alma. Eu agradeço a todos a companhia de hoje e convido aqueles que tiverem oportunidade para um estudo que faremos um pouco mais à tarde, um pouco mais à noite. Peguei a informação errada, deixa eu colocar aqui. Que vamos ter no horário de 20 horas e 30 minutos no Facebook da Fraternidade Espírita. Aqui está escrito errado, gente. Na Fraternidade Espírita Mundo Luz. No horário de 20 horas hoje, 20 e 30, temos um estudo com o tema Livre-Arbítrio. Ficam todos convidados. Lembrando que o endereço é na Fraternidade Mundo Luz. Achei a forma certa aqui. Não, está errado ainda. Bom, na Fraternidade Mundo Luz, 20 e 30, para aqueles que tiverem oportunidade. Agradeço a todos o encontro e vamos fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento. Fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade desse encontro, pela nossa disposição em ocuparmos essa manhã por este momento, possamos agradecer a Deus que nos ilumina e que nos ampara,
possamos agradecer aos bons espíritos que vêm ao nosso encontro através do passe amigo e da água fluidificada, e que enquanto somos auxiliados por este passe, por essa harmonia, sejamos também capazes de direcionar o nosso pensamento em favor daqueles que conhecemos e que sentem dificuldades do entendimento da vida. Que sejam os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho, do cotidiano. Mas também que sejamos capazes de estender o nosso pensamento àqueles que não conhecemos e que choram em algum canto deste universo. Que Deus, nos abençoando a todos, possamos nós acolher essas bênçãos, abrindo o nosso entendimento pela inteligência e pelo sentimento do coração. E possamos, agradecidos por este momento, dar continuidade ao nosso dia, nas nossas atividades, e abraçando carinhosamente aqueles que estão à nossa volta, com o entendimento que possamos carregar no coração. Obrigado a todos, tenhamos esse bom dia. Para aqueles que puderem, até mais tarde. Abraços.